Tá. Tá gravando. Tá falando que tá gravando. Não tá aparecendo. Tá aparecendo para vocês aí que tá gravando? Tá gravando. Tá. Aqui tá. Tá, então, só para ter certeza. Beleza. Bom, continuando onde a gente tinha parado no último encontro, estávamos falando sobre a Bíblia, sobre a Sagrada Escritura, sobre a formação de como a Bíblia se formou, como aconteceu, uma parte mais histórica. Agora nós vamos passar para uma parte Bíblia protestante tem 66 livros e a católica tem 73. Volta um pouquinho porque travou. Não sei se para os outros travou também, mas para mim travou. Deu uma travadinha. Desculpa, eu fui reclamar na Claro que minha internet estava ruim, aí eles vieram, trocaram o modem e agora ela ficou pior do que estava. Então, se travar, vocês avisam que a gente vai de novo, não tem problema, tá? Nós tínhamos parado exatamente no momento em que tinha ficado a pergunta. Nós tínhamos visto a formação do cânon da Bíblia, como é que tinha se formado os 73 livros. Só que aí fica a pergunta. Nós vimos como se formou a Bíblia com 73 livros. Por que a Bíblia protestante não tem 73 e tem 66? Essa história se explica por causa de um frei do século XVI, um frei chamado Frei Martinho. O Frei Martinho, cujo sobrenome era Lutero, ele era um frei católico da igreja, só que ele tinha ali umas dissidências com a igreja. Ele começou a se manifestar relativamente contra algumas questões relativas à igreja. E ele foi abandonando tudo o que se referenciava à igreja. Tanto ele causou nesse tempo, e ele juntou com outros... Eita, entrou 2 Lorival agora, hein? É isso mesmo? Sei lá, o meu sumiu tudo aqui. E aí o senhor entrou de novo. Então tá bom. Prossegue aí. Prossegue aí. Agora tá ok. Não preocupa não. Tanto o Frei Martinho causou que ele abandonou a igreja católica de vez e juntou com os amigos de alguns países e criaram o que a gente conhece como Reforma Protestante ou Revolução Protestante. Não é o nosso tema hoje, um dia, quem sabe, a gente fala só sobre isso para entender o porquê que isso aconteceu na história da igreja, e é muito fácil compreender se a gente entender o que aconteceu na igreja 200, 300 anos antes, mas é um tema para outro dia. Acontece que o Martinho Lutero rompe com a igreja, cria a sua própria igreja, e, dentre outras coisas, ele decidiu mudar a Bíblia. Por que ele decidiu mudar a Bíblia? Primeiro que ele estava numa rota de colisão com a igreja, então tudo que ele pudesse ser contra a igreja, ele fazia. Segundo e mais importante, que aí é um pouco do gênese da Reforma Protestante. Martinho Lutero tinha algumas teses que iam contra o que era a fé da igreja. E ao ele ter essas teses que iam contra a fé da igreja, ele batia de frente com a igreja, por isso ele criou uma outra igreja. Só que a argumentação que ele tinha chocava-se facilmente com a Sagrada Escritura. E aí ele decide fazer alterações. Por exemplo, uma das dissidências de Martinho Lutero com a igreja é que ele defendia que não existia a questão da intercessão de santos e anjos junto a Deus. Ele era contra. Ele falou, não, isso é invenção da igreja, isso não existe, isso não segue. Beleza. Só que se a gente for lá no livro de Tobias, vamos achar aqui o livro de Tobias. Esse aqui, Tobias.
Eu posso pegar minha Bíblia só um segundinho? Pode, claro. Enquanto isso eu vou achando aqui. Livro de Tobias, no capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos de 12 a 15. É isso mesmo. Tá aqui. Vou só esperar a Gabi pegar a Bíblia dela. Vocês estão me ouvindo aí ou não? Perfeito, tio. Estamos te ouvindo bem. Você está ouvindo? Não, porque é que sumiu tudo aqui, mas não tem problema. Eu tô ouvindo, tá? Daí eu vou ficar só ouvindo aqui. Nós estamos te vendo. Cuidado, hein? Então, eu não consigo ver ninguém aí. Nossa, nós estamos te vendo. Engraçado, isso acontece. Deixa eu fazer um negócio. Mas não tem problema não, pode ficar tranquilo. Não, isso é engraçado que isso acontece. Aconteceu da outra vez quando eu entrei pelo computador. Quando eu entro pelo celular, ele funciona bem. Bom, vamos indo. Não, mas tranquilo, pode continuar aí, senão... Vamos. Olha só, Tobias, capítulo 12, versículos de 12 a 15. Essa história aqui é o momento em que Tobias se encontra com o anjo Rafael. E aí o anjo Rafael vira para ele e fala assim: quando tu e Sara fazieis oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante da glória do Senhor e as lia. Eu fazia o mesmo quando enterrava os mortos. Quando não hesitaste em te levantares da mesa, deixando a refeição, para ires sepultar um morto, fui enviado para provar tua fé. E Deus enviou-me ao mesmo tempo para curar-te a ti e a tua nora Sara. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória de Deus. Então a gente encontra na Sagrada Escritura um relato em que o anjo está intercedendo por Tobias. Só que isso ia contra a tese de Martinho Lutero, que não existia essa questão de intercessão de anjos aos homens junto a Deus. Assim como o Lutero também entendia que não fazia sentido fazer oração pelos mortos. Aí nós vamos em Macabeus, no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12 também, versículo 43 a 45. Olha aqui, segundo Macabeus. Então no primeiro eu não ia encontrar o que eu queria. Macabeus 12, versículos de 43 a 45. Diz assim: depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis que porque ele mandou oferecer sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então a gente encontra aqui no livro de Macabeus um trecho que ia contra a tese de Martinho Lutero. E nós não estamos nesse momento querendo discutir se a tese dele está certa ou está errada, ou por que está certa ou está errada. Não é esse o ponto. O que acontece? O que Lutero fez quando ele viu que ele pregava algumas teses, e quando ele pregava as teses, os bispos da Igreja Católica confrontavam as teses dele com trechos da Bíblia. O que ele fez? Ele passou a adotar o cânon judaico. Lembra que nós falamos no último encontro que quando os judeus definiram o cânon da Bíblia judaica, que é só o Antigo Testamento, eles tiraram alguns livros que eram livros que estavam que eram usados. Tinha as 2 Bíblias, tinha a Palestina, que era uma Bíblia mais curta, e tinha a Bíblia dos 70, lembra dos anciãos que traduziram toda a Bíblia? Que tinha alguns livros a mais.
O que o Martinho Lutero fez foi optar em que a Bíblia dos protestantes, cujo movimento ele estava liderando na época, não teria os livros que os judeus retiraram. Essa foi a definição. Só que o mais... Oi? Você sabe falar quais livros são? De cabeça eu não sei falar. Mas, por exemplo, o livro de Tobias foi um dos livros que foi tirado, exatamente esse livro que falava da intercessão dos anjos. Os livros dos Macabeus também foi tirado, que é esse livro que fala dos mortos. Além deles foi Judite, Sabedoria, Baruque e Eclesiástico. Esses foram os livros, e 1 e 2 Macabeus. Além de alguns versículos do livro de Esther e alguns versículos do livro de Daniel. Só que, vamos lembrar do nosso último encontro. Por que é que esses livros foram tirados do cânon? Porque os judeus estavam vendo um movimento em que os judeus que eram mais ligados ao movimento dos cristãos, que estavam começando, via que os judeus começavam a usar os livros que futuramente fizeram parte do Novo Testamento, como os evangelhos, como as cartas dos apóstolos, e aí eles resolveram criar um cânon definitivo da Bíblia judaica, exatamente por causa do movimento a favor de Jesus que se criava na época. E aí, no ano 100, os judeus decidiram cortar. Então, até Lutero, até o século XVI, não havia dúvida. Os livros da Bíblia eram 73 e todo mundo concordava. Só que quando há a Reforma Protestante e os protestantes se separam da igreja, e Lutero era o líder do movimento, principalmente, ele junto com Calvino, ele decide que a Bíblia, o Antigo Testamento, adotaria não o cânon que a igreja usou durante todo o tempo, mas sim o dos judeus. Agora, detalhe, os judeus fizeram isso como um antídoto aos seguidores de Cristo. Então ele estava adotando uma regra daqueles que eram contra Cristo. Só que os protestantes são cristãos. Então não tem muita lógica nessa mudança. Tanto que no Novo Testamento não houve mudança. Os protestantes não tiraram nenhum livro da Bíblia, nem colocaram também. O Lutero até tentou tirar. Ele tentou tirar a Carta de São Tiago, que é um dos últimos livros da Bíblia. Por quê? Porque a Carta de São Tiago também trazia um relato muito forte a uma das teses, talvez das principais, que o Lutero defendia. Qual que era das principais teses do Lutero? A sola fidei, que bastava a fé para sermos salvos. Não precisava mais nada. Essa era a tese de Lutero. Se você tivesse fé em Jesus, fosse o que você fosse, fizesse o que você fizesse, você estava salvo. Por isso, só a fé basta. Só que se nós formos na carta de São Tiago, a gente lê o seguinte, lá no capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, na carta de São Tiago, aqui, São Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. São Tiago fala assim: meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. E aí lá no versículo 26 ele fala, com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Então, São Tiago está sendo muito claro aqui ao dizer que não basta a fé, que nós precisamos ter as obras. Só que isso era contra a tese de Martinho Lutero, que dizia que só a fé bastava. Então, ele tentou tirar o livro de São Tiago. Ele chegou a imprimir uma Bíblia
que não tinha o livro de Santiago. Só que acabou não pegando muito bem dentro da própria comunidade protestante que o seguia, e aí ele teve que trazer o livro de Santiago de volta para o cânon da Bíblia protestante. Foi durante pouco tempo. Então, assim, basicamente, por que é que a Bíblia protestante tem menos livros? Porque Lutero, lá atrás, quando iniciou a Reforma Protestante, para não ser confrontado com as teses que ele tinha, ele aproveitou a ideia dos judeus de ter um cânon do Antigo Testamento, pegou carona e tirou os livros que iam contra as teses dele. Só que, primeiro, a igreja sempre usou a Bíblia com 73, foi ele que decidiu, entre aspas, de uma hora para outra, tirar os livros. Segundo, quem é que traduziu a Bíblia naquela época, no século XVI, para o alemão? Foi o próprio Martinho Lutero. Quem faz a primeira tradução da Bíblia Sagrada para o alemão é o Martinho Lutero, que era alemão. Só que a Bíblia alemã tinha os 7 livros que ele retira. Então é muito estranho. Isso não existe uma explicação muito clara do porquê que as Bíblias que ele traduziu tinham esses livros e ele define que a Bíblia dos protestantes não teria. Mais que isso, as sociedades protestantes do início do protestantismo até o século XIX incluíam os 7 livros nas edições, muitas delas. Então foi uma ideia de Lutero que nem todos dentro do protestantismo abraçaram num primeiro momento e que levou 200 anos, ou até mais, para ser abraçado no futuro. Assim, 2 coisas importantes. A primeira, eu não quero aqui, em nenhum momento, estar fazendo um ataque, um descredenciamento dos nossos irmãos protestantes. Não é isso. O objetivo aqui é a gente trazer a história e entender o porquê aconteceu. E, principalmente, buscando nos relatos históricos da época mais confiáveis que trazem essa questão. É inequívoco que ele tinha essas teses e que alguns dos livros que ele retirou, ou que ele gostaria de retirar, traziam teses que iam contra as dele. Isso acontece. E, principalmente, a Bíblia sempre teve os 73, até ele tomar essa decisão. E ela continuou em muitas comunidades protestantes tendo 73, só aí depois que foi a coisa trazida um pouco mais de forma arraigada. E principalmente eu não quero que isso soe como um descredenciamento, porque assim, acho que cada um tem o seu entendimento com relação à sua religião, e se lá atrás Lutero e Calvino e mais uma meia dúzia, infelizmente, fizeram uma cisão com a igreja e foram para outro caminho, as pessoas que o seguem hoje, que seja por falta de conhecimento de como as coisas aconteceram ou por uma doutrina dentro de casa, é difícil você fazer essa separação nesse momento, nessa situação. Mas o que é fato, o que é histórico, é isso. E, de novo, a intenção aqui não é dizer, pelo menos nesse momento, acho que vai ter um momento para a gente falar disso, o porquê que as teses dele não se alinham com o pensamento da Igreja Católica. Isso a gente pode falar num outro momento. Aqui é só para mostrar a questão da formação do cânon da Bíblia e por que tem essa diferença propriamente dita. Tá? Bom, seguindo essa questão lá da Sagrada Escritura, tem uma outra coisa que a gente precisa entender, que o que a gente quer a partir de agora tem um ponto antes ainda, que é sobre a autenticidade dos livros da Bíblia, tá? Como é que a gente sabe que esse livro que a gente compra hoje numa loja de livros ou na igreja ou qualquer coisa do gênero, contém de fato os escritos originais
o conteúdo original. Tem um entendimento aqui para a gente começar a saber sobre isso, que é o seguinte. Há quem conteste, tá, que o que nós temos escrito hoje não bate com o que foi escrito lá atrás. Que isso foi alterado pela igreja ao longo dos séculos. Tá? Existem teses de quem quer, por alguma razão, ir contra a igreja, descredenciar a igreja, falar, e aí não é só a igreja católica, nós estamos falando da igreja cristã como um todo, mesmo que tenha essa diferença dessa quantidade de livros, desses 7 livros, que não é o original. E aí tem 2 pontos para a gente analisar aqui. Primeiro, nunca se viu ninguém contestar que as cópias de um livro de Platão ou Aristóteles, que nós encontramos também nas bibliotecas ou nas lojas de livros, nas livrarias, que elas não são verdadeiras. Só que olha a diferença. A diferença entre o escrito original de Platão e a cópia mais antiga que se tem conhecimento deste mesmo escrito, ela tem uma diferença de 1.200 anos. Do escrito original até a cópia mais antiga que nós temos de um escrito de Platão. De Aristóteles é maior ainda. 1.400 anos entre o momento em que ele escreveu e a cópia mais antiga que nós temos hoje. A diferença entre o original e a cópia mais antiga que nós temos dos livros da Bíblia é de apenas 100 anos. Ou seja, nós temos uma cópia que é muito próxima ao momento em que ela foi escrita. Ou pelo menos alguns livros, evidentemente. E por que a gente sabe disso? Porque lá em 1974, não, desculpa, 47. 1947, alguém, Gabi, é o seu, acho que é o do tio Lorival que está. Ou é alguém lá fora? Tio? Alô? Melhorou? Oi, tá ouvindo? Ah, não, é que estava dando um eco aqui. A diferença... em 1947, era o que eu ia contar, foi encontrado uns manuscritos num local chamado Qumran. Esse local fica perto do Mar Morto. Esses escritos que foram encontrados lá em 1947, eles, num primeiro momento em que eles foram encontrados, eles ninguém deu muita trela para o que tinha sido encontrado ali. Foram os beduínos que encontraram nessa região, lá no deserto de Judá. Só que isso foi para a mão de estudiosos em Israel, biblistas, arqueólogos, historiólogos, que começaram a analisar esses escritos e tentar descobrir do que se tratava esses escritos. Foram 7 jarros de argila com pergaminhos dentro. O que aconteceu quando eles começaram a estudar? Eles descobriram que estes pergaminhos, encontrados nesses 7 jarros de argila, em 1947, eram cópias perfeitas de livros da Bíblia. Foi encontrado em 1947. Mas começaram a estudar e descobriram que esses escritos eram de 70, 80, 90, 100 anos depois de Cristo. Apenas. Então eram muito recentes. Eram cópias muito recentes. Pois bem, e aí eles voltaram no local e fizeram mais escavações. Quando eles fizeram mais escavações, eles encontraram 900 manuscritos nesse local. E com esses 900, foram 10 anos de varredura. Tudo, a maioria é escrito em pele de ovelha. Porque esses manuscritos, na época, evidentemente, só tinha pouca condição de escrever. E aí eles começaram a juntar e estudar, e passaram anos estudando, e eles encontraram livros inteiros da Bíblia. Aí foram comparar.
o que se concluiu? Primeiro, que era dessa época, do primeiro século, comecinho do segundo século depois de Cristo. Concluíram que tinha sido cópias feitas por monges que moravam naquela região e que fugiram depois da destruição de Jerusalém. Por isso que eles acreditam que era tudo de 70 depois de Cristo para frente. E aí eles começaram a comparar os escritos e era exatamente a mesma coisa. Uma mudança ou outra de sintaxe, uma mudança ou outra de um ou outro sinônimo, mas era a mesma coisa. Alguns livros que eles conseguiram recuperar inteiros, como o livro de Isaías, eles compararam e era exatamente a mesma coisa. Qual a conclusão que chegaram? Que o que nós temos hoje escrito é a mesma coisa que foi escrito lá atrás. Pelo menos, na pior das hipóteses, no ano 100 depois de Cristo, mais ou menos. Então, de 100 depois de Cristo até hoje é exatamente a mesma versão. Óbvio, uma tradução muda uma palavra, muda outra, muda uma sintaxe, mas o conteúdo ele é majoritariamente o mesmo. E aí concluiu-se, evidentemente, que não tinha como dizer que eles não eram livros, que a cópia que nós temos não era autêntica. Evidentemente que é uma cópia autêntica. E desde aquela época tinham 70 e poucos livros? 73? Sim, sim. Na verdade, você acabou não vindo no último encontro, definiu-se 73 livros como a Bíblia da Igreja Católica no final do século IV, 390 e qualquer coisa. Mas, se a gente pegar só o Antigo Testamento, porque o Novo não mudou, só o Antigo Testamento, que evidentemente é mais antigo em termos de escrita, já se tinha esses 73 livros desde a época dos apóstolos. Porque eram livros judaicos. Então, eram os judeus da época de Cristo, por exemplo, que usavam. Essa tradução, ela foi feita em 250 a.C. O livro dos 70, ou Septuaginta. Ela foi feita em 250 a.C., que era para ficar na Biblioteca de Alexandria. Então, este livro era o livro que os apóstolos usavam. E aí é o que a gente falou no encontro passado. Por que é que a igreja usa este cânon com 73 livros? Porque se comprovou que o que os apóstolos usavam era esta versão com 73 livros. Porque se você pegar citações do Antigo Testamento que estão presentes no Novo Testamento, são ao todo 350. Dessas 350, 300 são claramente comprováveis que vêm desta versão de 73 livros. E outra, se a gente pegar relatos posteriores, como, por exemplo, de Santo Agostinho, a gente vê Santo Agostinho fazendo a defesa. Esses foram os livros que nós sempre usamos, a versão que nós sempre usamos. Eu resumi aqui, mas é um complexo histórico bastante grande que aponta que na igreja que nascia naquele momento, e até mesmo dentre os judeus, se usava essa versão com 73 livros. E, só para terminar, por que os judeus tiraram esses livros, que é o que nós falamos no encontro passado? Primeiro, porque eles precisavam ir contra um movimento a favor de Cristo que se criava naquela época, eles estavam incomodados. E segundo, porque eles criaram alguns critérios político-nacionalistas, como, por exemplo, só valia livro que tinha sido escrito em hebraico. Nem em aramaico valia. Só valia livro que tinha sido escrito na Terra Santa, não valia livro que tinha sido escrito em outro lugar. Essa foi a razão que levou os judeus a decidir que o cânon da Bíblia deles era esse. Outra coisa. Qualquer livro sobre Platão vem de uma das 7 cópias dos textos originais existentes no mundo. Ou seja, dos livros de Platão só existem 7 cópias dos textos originais no mundo. De Aristóteles, só 49. Do Novo Testamento, só em grego, existem 5.236 manuscritos dos textos originais. Se pegarmos em outras línguas, mais de 19 mil. Então, o acervo histórico que comprova a autenticidade da Bíblia é muito maior do que qualquer livro de Platão e Aristóteles, por exemplo.
Detalhe, esses 4.236 livros, sabe quantos estão de posse da Igreja Católica? Um apenas. Os outros 5.235 são museus, bibliotecas espalhados pelo mundo inteiro. Só a Igreja só detém um. E para terminar, depois da Reforma Protestante, e aí não tem necessariamente a ver com a Reforma Protestante, mas no momento em que o movimento iluminista, racionalista aflorou no mundo, muitos pensadores racionalistas tentaram descredibilizar a Bíblia. Alguns deles foram, inclusive, mentores da Revolução Francesa. Um dia a gente pode falar do porquê que a Revolução Francesa foi uma das piores coisas que aconteceu na nossa história. Na escola a gente aprende o contrário, mas a gente vai descobrir que na escola a gente aprende muita coisa ao contrário. Mas, enfim, e eles começaram a estudar, a tentar descredibilizar, descredenciar a igreja, descredenciar a existência de Jesus, descredenciar os evangelhos. Na verdade, a ideia era descredenciar a existência de Jesus. E aí eles tentaram descredenciar os evangelhos para provar que Jesus não teria sido o que os cristãos acreditam que ele é e foi. E eles passaram 50 anos estudando os textos. Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Que era tudo verdade, que não tem como, do ponto de vista histórico, descredibilizar qualquer escrito do Novo Testamento, principalmente. A gente tem, por exemplo, desses pensadores do século XIX, um deles é Hort, tem uma frase dele que ele fala assim: as 7/8 parte do conteúdo verbal do Novo Testamento não admitem dúvida alguma. Esse cara que escreveu isso era o cara que tentou descredibilizar completamente. A última parte consiste preliminarmente em modificações na ordem das palavras ou variantes sem significação. De fato, as variantes que atingem a substância do texto são tão poucas que podem ser avaliados em menos da milésima parte do texto. Ou seja, ele está falando, é legítimo. E o Westcott fala que... Ele fala assim: trabalhamos 50 anos febrilmente para extrair pedras da cantaria que sirvam de pedestal da Igreja Católica. Ou seja, a gente trabalhou para desconstruir essa história. E a única coisa que nós descobrimos é que ela foi dar armas para provar que a história, de fato, é incontestável. Então, ou seja, até mesmo do ponto de vista histórico, o que nós temos aqui não tem como ser derrubado. Porque racionalistas tentaram muito tempo e não conseguiram. Pois bem, entendemos como a Bíblia foi formada, por que tem a diferença, que não tem como contestar, de onde vem a inspiração para a construção, mas a gente precisa entender como ler a Bíblia, porque não é tão simples. Tão simples pela forma como ela foi constituída e tão simples pelos diferentes gêneros literários ou sentidos literários que as várias partes apresentam. Por exemplo, vamos lá, antes até de seguir no exemplo. Pegando um trecho de um documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, que existe uma orientação ali de como a Bíblia deve ser lida. E diz assim no Concílio Vaticano: Deus, na Sagrada Escritura, falou por meio de homens de modo humano. Deve o intérprete da Sagrada Escritura, para bem entender o que Deus nos quis transmitir, investigar atentamente o que foi que os hagiógrafos, ou seja, quem escreveu a Bíblia, de fato, quiseram dar a entender por suas palavras. Porque existem sentidos diferentes. Existem coisas que são alegorias, existem coisas que são históricas, existem coisas que têm um sentido ou outro. Por exemplo, aí chega aquela pergunta: a história de Adão e Eva existiu de fato? Porque tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. De fato, a história de Adão e Eva, que consta na Sagrada Escritura, é uma parábola. Assim como Jesus contou muitas parábolas para se extrair o significado, nós temos aqui escritos que são parábolas.
E a história de Adão e Eva é uma delas. Mais que isso, o que muita gente que quer descredenciar a igreja fala? Que, como é que você pode acreditar na igreja? Porque a igreja fica com essa historinha aí de que foi Adão e Eva, que o mundo foi criado por meio de Adão e Eva, e por meio deles o resto da população mundial descendeu. Só que é falta de estudo. Porque a igreja não só aceita a teoria do Big Bang, que é a teoria científica da criação do universo, como ela sabe que sim, ele aconteceu, e sim, aconteceu por obra divina. Aconteceu o que aconteceu porque Deus assim o fez. Mais que isso, o que todo mundo que fala, que usa o Big Bang para atacar a igreja esquece, é que na hora que você pega a biografia do cientista que elaborou a tese do Big Bang, as pessoas ou não enxergam ou não encontram que esse cientista era um padre. Quem formulou a teoria do Big Bang era um padre. Cientista, mas padre. Então, a igreja não vai contra isso. A igreja não diz em nenhum momento, olha, a criação do mundo foi... Deus fez Adão, fez Eva e do resto... Não, é uma alegoria que nós temos aqui. Para nós entendermos o poder de Deus na criação do ser humano e entendermos o mal que o pecado faz na nossa vida e outros tantos entendimentos que a gente pode tirar da história de Adão e Eva. Mas a igreja em nenhum momento ataca quem fala que aquela história não aconteceu de fato. O que não significa que, então tá, já que não existiu, então eu não vou levar a sério. Já que não existiu, então eu não vou ler. Já que não existiu, então não faz sentido nenhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque se está aqui, nós acreditamos que, primeiro, é palavra de Deus. Se está aqui, é porque Deus quis que chegasse a nós. Se está aqui, é porque Deus inspirou alguém a escrever essa história para nós. E nós acreditamos que eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, se é uma história que Deus quer que chegue para nós, é óbvio que ela é importante. Não importa se ela aconteceu exatamente como está escrito aqui ou não. É palavra de Deus. Escrito por meio... Deus usa o homem, é o que está escrito aqui. Usa o homem e fala por meio dos homens. Assim como o livro de Jó, que é uma história que também é uma alegoria. É um ensinamento. Agora, de novo, não vamos levar a sério, ao contrário. Eu vou redobrar a minha intenção. Pois ali o que importa, no caso de não ser uma história que aconteceu de fato, significa que o mais importante que tem ali é a mensagem. Então eu preciso prestar atenção. Mais do que nunca, porque é a mensagem. É isso que a gente tem que ter em mente. Assim como não importa quem escreveu. Por exemplo, existe essa discussão se os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés ou não. Já se acreditou mais que tenha sido tudo escrito por Moisés, hoje menos. Eita! Quem fez isso? Alguém? Quem fez isso? Nossa, não. Gente, não... Alguém apertou em alguma coisa. Ficou engraçado, pelo menos. Ai, meu Deus. Isso aqui é um negócio sério, tá, gente? Não é pra ficar pronto. A Manelina que tá mexendo. Eu não mexi em nada, não. Não é pra você mexer. Não. Bom, voltamos? Voltamos. Não, já voltou ao normal. No modo de exibição. Pra mim tá no modo... Tá no modo maluco? Tá. Então tem que ir lá no exibir. Pra mim também. Tem que todo mundo... Volta em modo de exibição do orador. E trocar para modo de exibição em grade.
Você sabe por que o celular das pessoas estragam? Porque as pessoas apertam um botão em coisas que ela não sabe o que é. Ah, deixa eu apertar aqui e ver o que é. Aí depois estraga. Entra vírus, toma dinheiro da conta. Tá certo. Ai, ai. Todo mundo conseguiu ir lá no Exibir e colocar moda exibição em grade? Pra mim, deu certo agora. O Lorival caiu aqui de vez, hein? Olha lá, Gente, o Lorival. tá muito engraçado. É? Não, pra gente ele tava aparecendo aqui. Vê que ele tá só escutando. É. Enfim, vamos lá. Seguimos. Tava falando que não importa necessariamente se é uma história que de fato aconteceu, e muito menos quem escreveu. Acreditava-se que Moisés tinha sido o autor, mas hoje já há teses mais fortes que mostram que não. O livro de Isaías, por exemplo, os exegetas hoje acreditam que foi mais de uma pessoa que escreveu o livro do profeta Isaías. Assim como a carta aos Hebreus, muitos acreditam que é São Paulo, mas não existe uma certeza com relação a isso. Não importa. Porque quem é que escreveu a Bíblia no fim das contas? Foi Deus, que por meio do Espírito Santo inspirou as pessoas que escreveram. É isso que importa. Agora, nós temos que entender o sentido, então, da Escritura. Se existem coisas que aconteceram e coisas que não aconteceram, precisa ir atrás para entender o sentido de cada uma dessas escrituras. A gente pode dividir primeiro em duas partes: sentido literal e sentido espiritual. Sentido literal é quando a gente vai exatamente no que está escrito ao pé da letra. Nem tudo pode ser lido pelo sentido literal. Sentido espiritual, o que é que tem por trás? O que é que Deus quis nos dizer quando ele usa o escritor sagrado para trazer esse escrito? E aí, dentro do sentido literal, a gente divide em outras partes, que é o sentido, dentro do sentido espiritual, desculpa. O sentido espiritual, ele pode ser alegórico, que a gente usa para adquirir uma compreensão mais profunda daquilo que está escrito. Não significa que se aconteceu ou não aconteceu, não é esse o ponto, mas a gente tem uma alegoria por trás. Por exemplo, a gente vê a travessia do Mar Vermelho, a história da travessia do Mar Vermelho, e existe uma comparação muito clara, porque o povo foi salvo por meio da água, do Mar Vermelho. Eles obtiveram a vitória por meio da água. Por meio da água, nós obtemos o batismo, a nossa vitória em Cristo. Então, é uma alegoria, uma comparação que você faz entre uma coisa e outra. Você tem o sentido moral, que é quando a Escritura nos ensina o comportamento, o que devemos ou o que não devemos. Quando você pega, por exemplo, as cartas do Novo Testamento, você vê uma série de exortações dos apóstolos falando de coisas que não estão claras nos 10 mandamentos, por exemplo, de que devemos ou não devemos fazer. É um exemplo. Isso é ter o sentido anagógico, que é aquele que é a realidade no significado eterno, no que nos conduz. Do grego vem da palavra anagoge, né? Em grego, que é nos direcionar. Ou seja, é o sentido que nos direciona para o futuro, que nos direciona para a nossa pátria, para Jerusalém celeste, para a nossa salvação. Então, você pode ler dessas 3 formas diferentes. Às vezes, um trecho tem só uma, às vezes tem mais de uma, às vezes a gente só pode usar o sentido espiritual, às vezes a gente usa só o literal, porque o que importa é a história que está sendo contada ali, ou às vezes a gente junta as duas coisas. Então, sempre que for ler um trecho, tem que estar atento a isso, ao que está escrito e ao que está por trás do que está escrito. Pois bem, a sensação que eu acho que todo mundo fica ao ver que existe esses vários sentidos diferentes é: caramba, como é que eu faço, então? A gente se sente incapaz, vamos dizer assim,
Ah, não vou ler mais então, né? Porque se eu for, o Jaiminho já pensou isso, com certeza, né? Ele é um pouco mais preguiçoso, ele falou, então já que eu não vou entender mesmo, então eu não vou ler. Mas não é isso, não é isso. Qual é o entendimento que nós temos que tirar daqui? E aí, já que eu estou pegando no pé do Martinho Lutero hoje, eu vou pegar no pé dele de novo. Porque o outro entendimento que ele tem, e esse é mais problemático ainda, é a livre interpretação das Sagradas Escrituras. Essa é uma diferença bastante considerável que a Igreja Católica tem de muitas denominações protestantes, onde eles entendem que cada um pode interpretar a Escritura do jeito que quiser. A Igreja Católica entende não. Se isso é a palavra de Deus, se isso é um livro inspirado pelo Espírito Santo, essa interpretação ela não pode ser livre porque ela tem uma interpretação, que é a interpretação que Deus nos deixou. Então, como é que nós vamos buscar essa interpretação? Antes de falar como é que nós vamos buscar, vamos entender como é que essa interpretação não é fácil. E a gente encontra até no Antigo Testamento um relato de que a interpretação não é fácil. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Daniel. Achei. Passou. Volta o Daniel. Daniel, capítulo 9. Olha aqui que interessante. Eu vou ler os primeiros versículos do capítulo 9 de Daniel. No primeiro ano de Dário, filho de Ataxerxes, da raça dos Medos, que assumiu o controle do reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender nas Escrituras o número dos anos que, segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, haveriam de completar-se sobre as ruínas de Jerusalém, isto é, 70 anos. E voltei minha face para o Senhor Deus, implorando-o em oração e súplicas, no jejum, no silício e na cinza. Então, suplicando a Deus, fiz minha confissão nesses termos. E aí ele pede para que Deus o ajude a entender o que ele estava lendo. Como os livros foram escritos no Antigo Testamento no intervalo de 1.200 anos, 1.100 anos, nós temos livros do Antigo Testamento de pessoas que leram livros do Antigo Testamento. Então nós temos aqui Daniel falando do livro do profeta Jeremias. Esse mesmo que também está na Bíblia, antes de Daniel. E Daniel fala aqui que ele se esforçava por entender nas Escrituras o que o profeta Jeremias disse sobre as ruínas de Jerusalém. Então nós temos alguém que é Daniel, um profeta, extremamente ungido, que está dizendo: eu não entendi a Bíblia. Não era a Bíblia porque ele não tinha Bíblia, né? Mas eu não entendi um livro da Bíblia. Então a gente já tem, desde o Antigo Testamento, uma amostra de que sim, não é fácil e muita gente boa tem dificuldade. Vamos no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 30. Eu vou ler um pouco antes, a partir do 26, para a gente entender o contexto. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te. Filipe é apóstolo de Jesus. Levanta-te e vai por volta do meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar e voltava. Sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Filipe: adianta-te e aproxima-te da carruagem.
Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe, Filipe perguntando para o eunuco, entendes o que lês? E o eunuco respondeu, como poderia, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que li era a seguinte, aí ele fala da passagem. Como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro, mudo ante aquele que o tosquia, assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça. E a sua geração, quem é que a narrará? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Dirigindo-se a Filipe, disse o eunuco, eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo deste trecho da escritura, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Quem é que precisou explicar para o eunuco a palavra? Do que se tratava esse trecho? Hoje a gente lê esse trecho, como ovelha foi levada ao matador e como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia, assim não lhe abre a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça, e sua geração, quem é que a narrará, porque a sua vida foi eliminada da terra. De quem que Isaías está falando aqui? Ninguém sabe se ele falava sabendo ou não falando, não sabendo. Mas Isaías está falando de Jesus aqui. Possivelmente sem saber que ele falava de Jesus. Hoje, ao ler Isaías, a gente entende que ele falava de Jesus o tempo inteiro. Mas as pessoas liam e não entendiam. O eunuco lia e não entendia. Filipe, que era um apóstolo de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, como está dito aqui, faz a interpretação do livro do profeta Isaías para o eunuco. Então, quem é o maior intérprete, o principal intérprete da palavra de Deus? Vamos em Mateus. Em Mateus, capítulo 5, Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Aqui. Versículo 38. Aí, Na verdade, aqui é o seguinte. O capítulo 5 de São Mateus é o Sermão da Montanha. Então, é onde Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, lá, 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 lá. Só que o Sermão da Montanha não acaba naqueles primeiros versos que começam bem-aventurados. Jesus continua. Quando ele fala do sal da terra e a luz do mundo, é a continuação do Sermão da Montanha. E aí, num dado momento, ele diz o seguinte, lá no versículo 17, vamos começar pelo 17, no capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Então Jesus está... Por quê? Porque Jesus começou a trazer uns ensinamentos e os fariseus começaram a atacar Jesus dizendo que ele estava trazendo coisas que eram, aspas, contrárias à lei de Moisés. Eles tentaram. Não tem aquele momento que ele fala assim, você curou o cego no dia de sábado. Você está contra a lei de Moisés. Você está trazendo uma nova lei. E aí Jesus fala, eu não vim revogar, eu vim para dar pleno cumprimento. Em algumas traduções a gente encontra pleno entendimento, entendimento total. Tá? E aí ele começa a falar um monte de coisa. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento no sinédrio. O
que Jesus está dizendo aqui? As pessoas pegavam o Antigo Testamento, ou as leis, os 10 mandamentos, e lá estava escrito assim, não matar. Aí o que o cara pensava? Não, se eu não matei ninguém, eu não estou descumprindo o Antigo Testamento, o 5º mandamento. E aí Jesus vem e explica, peraí, não é bem assim. É isso e mais um pouco. E ele faz isso com outras coisas. Lá no versículo 27. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Isso aqui é Jesus que disse, tá? Não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui no versículo 27 do capítulo 5 de São Mateus. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está interpretando o Antigo Testamento. Ele está explicando para aquele povo, olha, vocês não entenderam o que está escrito no livro do Êxodo, no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico. Vocês não entenderam. Deixa eu interpretar para vocês aqui. Então, quem é o grande intérprete? Quem é o intérprete principal? Quem é o intérprete que tem a autoridade para interpretar a Sagrada Escritura? Jesus. Ele é o intérprete. Mais que isso, as pessoas podem achar que com essas palavras ele estava anulando o que foi escrito. Ele falou, eu não vim para abolir. Entrou alguém aí na cama, né? Mas tudo bem. Eu não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. E é por isso que a gente só pode ver o Antigo Testamento se for sob a ótica de Cristo. Eu acho que eu falei dos primeiros encontros isso. O Antigo Testamento inteiro fala de Jesus. A gente só pode ler o Antigo Testamento sob a ótica de Jesus. E o próprio Cristo deixou esse ensinamento. Tem uma frase de Santo Agostinho, que eu até procurei e não achei onde é que eu li essa frase, mas ela está em algum lugar. Santo Agostinho fala... ou é Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, mas eu acho que é um dos dois. Minha menina não participa junto? Toda vez? Que isso, Jesus amado? Nossa, tem alguém falando. Que beleza. Gabi. Bom, seguimos. O que você quer avisar? É de que dia que a gente faz isso? Alguém entrou e tá com o áudio ligado, alto, e saiu. Ih, que beleza. Acho que entrou sem querer, viu? Seguimos. A frase é a seguinte. O Antigo Testamento contém o Novo. E o Novo Testamento se revela ou se explica no Antigo. Porque Jesus vem no Novo e começa a explicar um monte de coisa do Antigo. E aí vem uma primeira coisa. Tem gente que tem a vontade de ler o Antigo Testamento. Desculpa, de ler a Bíblia inteira. Se você pegar a Bíblia inteira e começar a ler do Gênesis até o Apocalipse, você vai ter muito mais dificuldade de entender. Se Jesus é o grande intérprete da Sagrada Escritura e ele está presente em toda ela, e o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, então se eu quero ler a Bíblia inteira, eu preciso começar a ler pelo Novo Testamento. Eu não posso começar a ler pelo Antigo. Porque se eu for começar a ler pelo Antigo, eu vou ter um entendimento equivocado de muitas coisas que estão no Antigo. Se eu ler o profeta Isaías, por exemplo, e ler esse trecho aqui da ovelha que vai para o matadouro tosquiado, eu não vou saber do que o Isaías está falando. Mas se eu ler a paixão de Cristo, essa é mais fácil, porque é uma história que a gente conhece. Mas digamos que você não conheça. Se eu ler a paixão de Cristo, e a hora que eu leio Isaías, eu falo assim, esse cara está falando de Jesus. Assim como, quando a gente lê Isaías falando da virgem que daria à luz a um filho, do que ele está falando? Ele está falando de uma outra história. Mas quando a gente vai no Novo Testamento, a gente descobre que a virgem que daria à luz a um filho, dito por Isaías, é Maria. E a gente tem certeza que é Maria, por quê? Porque o próprio São Mateus escreve. E aí a gente vê o Novo Testamento explicando o Antigo Testamento. São Mateus escreve assim, bem no comecinho. Primeiro ele escreve a descendência de Jesus, que é um negócio que não termina, mas ainda no capítulo 1,
São Mateus escreve assim, depois que ele fala da origem de Jesus, aí ele fala o anjo aparece a São José, e aí o anjo fala, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. São Mateus explica aqui que ele está falando do que está escrito em Isaías 7,14. Então você tem o próprio livro do Novo Testamento interpretando o Antigo Testamento. Tá bom, mas eu não tenho São Mateus aqui, eu não tenho Felipe aqui comigo para fazer essa interpretação, eu não tenho nem Daniel. Como é que eu vou interpretar? Pois bem, Jesus é o grande intérprete. Ele concedeu aos seus apóstolos esta autoridade de interpretar. E o que os seus apóstolos fizeram por consequência? Concederam cada qual aos seus discípulos esta autoridade de interpretar. Quem são os discípulos dos apóstolos? Os sucessores dos apóstolos? Vamos lá. Vamos pegar Pedro. Pedro, depois de Pentecostes, depois que foi cada um para um canto, Pedro foi pregar em Roma. E Pedro virou bispo de Roma. Pedro como bispo, São Pedro, que negou 3 vezes, é desse que eu estou falando. Ele recebeu de Jesus esse poder. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Eu vos mandarei o Paráclito, que vos dará a condição de ensinar aquilo que vos deixei. Só que Pedro morre. O que Pedro faz antes de morrer? Ele deixa um sucessor. Quem é o sucessor de Pedro? Lino. Lino é o sucessor de Pedro e Lino vira bispo de Roma. Quando Lino vai morrer, ele deixa o sucessor. Quem é o sucessor de Lino? Cleto, que é o novo bispo de Roma. E se nós pegarmos, depois de Cleto, e descendo, o sucessor de Cleto, o sucessor do sucessor de Cleto, o sucessor do sucessor do sucessor de Cleto, e for descendo. Onde é que nós vamos chegar? Francisco. Exatamente. O Papa nada mais é do que... Eu não trouxe os nomes aqui porque ia demorar bastante tempo, mas existe esse registro histórico. Começa com São Pedro, depois São Lino, São Cleto, e daí vai nomes e 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 nomes, até chegar no Papa Francisco. E quem são os sucessores dos outros apóstolos? Que existe o colégio dos apóstolos. Hoje o colégio... Então vamos lá. Apóstolo São João. Se nós pegarmos na história, São João tinha um discípulo, que ele fez seu discípulo em Esmirna, que era São Policarpo de Esmirna. São Policarpo de Esmirna tinha também seus discípulos, dentre eles, Santo Irineu. Só que esse discípulo não era só alguém que seguia e acreditava, era alguém sobre o qual estes bispos, que São João era bispo, então ele impôs as mãos sobre São Policarpo tornou-se bispo e sucessor de São João. Policarpo, Santo Irineu. E por aí vai. Isso aconteceu com todos os apóstolos. Se você ler nos Atos dos Apóstolos, eles dizem claramente que os apóstolos escolhiam seus sucessores que ficariam nas localidades, impunham as mãos sobre eles e pediam a presença do Espírito Santo para que eles tocassem a igreja dali em diante. Quem são esses sucessores dos apóstolos? Os bispos de todas as paróquias que nós temos hoje. A linhagem é a mesma. Então, se a gente pega... Como é que é o nome do bispo de Londrina, pai? Hoje. Não sabe o nome do bispo? Orlando Brandt. Orlando Brandt, isso.
Jeremias, não é mais Orlando, é Jeremias. Orlando é o que está Ah, o que tá em Aparecida, Aparecida. Aparecida. Exatamente. Jeremias. Se você voltar, o bispo que ordenou o Jeremias, o bispo que ordenou o bispo que ordenou o Jeremias, o bispo que ordenou o bispo que ordenou o bispo que ordenou o Jeremias, e for voltar 2000 anos no tempo, você chega em um dos 12 apóstolos. Então, se Jesus deixou os apóstolos a autoridade para, dentre outras coisas, interpretar a Sagrada Escritura, e enviou e avisou, está escrito, que enviaria o outro Paráclito, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, sobre estes, para que eles pudessem levar a igreja adiante. É por isso que a Igreja Católica vê no Papa e no colégio episcopal, ou seja, na autoridade dos bispos, a interpretação da Sagrada Escritura. É óbvio que hoje os bispos não precisam sair o tempo inteiro lendo e interpretando, evidentemente. A igreja já possui centenas, milhares de documentos de bispos ao longo da história que escreveram sobre as Sagradas Escrituras. Alguns mais expoentes, outros menos expoentes. Existe um que eu ainda quero muito comprar, eu acho que chama Catena de São Tomás de Aquino, uma coisa assim. São Tomás de Aquino pega escritos de padres da igreja do primeiro século, primeiro e segundo século, onde eles, por estarem próximos aos apóstolos, faziam a interpretação do que estava escrito. Então, sei lá, o padre que ia escrever sobre uma carta de São Paulo, ele não conheceu São Paulo, mas ele conheceu alguém que conheceu São Paulo porque ele está 2 gerações à frente de São Paulo. Então, a igreja tem guardado até hoje centenas, milhares, dezenas de milhares de documentos destes padres dos primeiros séculos da igreja, escrevendo a interpretação dos mais variados trechos da Sagrada Escritura, que receberam dos apóstolos esses entendimentos e essas outras. E outros que mais para frente o fizeram, porque foram ordenados conforme deixado pela Igreja de Cristo, essa autoridade de o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. É daí que vem essa autoridade dessa interpretação. Então, assim, quero entender o que está escrito em algum trecho? Tem centenas de livros de santos da igreja que fizeram a interpretação. É só ir lá buscar e ler. O que os bons padres fazem, os bons, infelizmente nem todos são bons, mas o que os bons padres fazem é ir buscar a interpretação disso. Quando é que você vê que uma homilia foi boa? É quando o padre começa a citar. Ah, São Tomás de Aquino disse sobre esse trecho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Santo Agostinho... Acabou aí, mas ainda não. Oi? Alô? Eita, entrou uma voz aí. É o tio Lorival? É, eu Santo Agostinho disse que esse trecho é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele enxerga nesse trecho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por quê? Porque eles foram santos ordenados pela igreja e cheios do Espírito Santo para fazer essa interpretação. Então, quem é que tem mais autoridade para entender o que está escrito? Nós que lemos meia dúzia de versículos do que está aqui e olha lá, que malemar rezamos uma vez por mês a oração do Espírito Santo, vamos na missa de vez em quando e às vezes no máximo todo domingo, não estudamos nada da história da igreja, ou os santos padres que passaram a vida inteira estudando isso, muito inspirados pelo Espírito Santo, e que alguns deles até conheceram pessoas que conheceram os apóstolos. Nós não temos essa condição. Nós temos que buscar a sabedoria de quem tem a sabedoria. E aí, para encerrar, o que é que acontece quando a gente começa a interpretar cada um de um jeito?
Quem garante que nós estamos fazendo a interpretação que Deus nos deixou? Eu não sei se eu estou fazendo a interpretação ou não, então eu prefiro buscar alguém em quem eu acredito que tinha um relacionamento muito mais forte do que eu com Deus, fez. Ou um padre que é ordenado, que estudou 10 anos para ser padre, faz muito mais sentido. Mais que isso, aí, digamos que nós todos aqui nos juntamos e montamos a nossa igreja, porque a gente não concorda com a interpretação que a igreja católica dá para determinado trecho. Beleza, montamos a nossa igreja. A igreja emersoniana, tá? Vamos todo mundo para a igreja emersoniana, maravilha. Aí, num dado momento, a Gabi fala, mas eu não concordo com a sua interpretação desse trecho XYZ aqui. Então, eu vou largar de você. E aí, ela vai, pega o resto, leva embora e cria a igreja gabriliana. Aí você tem a emersoniana e a gabriliana. Aí o seu Jaime não concorda com essa interpretação que a igreja gabriliana fez aqui. Tá errado isso aqui. Isso aqui se interpreta de outro jeito. Então eu vou abrir a igreja jaiminiana. Já temos 3. É por isso que, infelizmente, existem centenas, milhares de denominações protestantes. Porque quando Martinho Lutero diz cada um pode interpretar do jeito que quiser, cada um saiu montando a sua igreja e fazendo a sua interpretação. E aí dividiu-se em tantas e tantas formas. Infelizmente, dentro do protestantismo tem isso. Não é à toa que você tem algumas denominações que tem uma linha assim, outra que tem uma linha assada. Uma que tal coisa é pecado, outra que tal coisa não é pecado. Como assim? Uma igreja fala que uma coisa é pecado, a outra fala que uma coisa não é pecado. Ou é ou não é. Não tem dessa de que a igreja interpreta se é pecado ou não é pecado. E aí, se a gente começa a fazer uma interpretação livre do que é pecado ou não é pecado, desculpa, gente, nós podemos até fazer a nossa interpretação. Só que se a nossa interpretação do que é pecado ou não é pecado tá errada, na hora que chegar a prestação de conta no dia do nosso julgamento, não adianta a gente virar e falar assim, então, mas é que lá na igreja gabriliana, ela falou que não era pecado tal coisa. É complicado isso. É muito complicado. Então, qual é o jeito mais fácil de interpretar? Pegar a linha de Cristo, que repassou para a sucessão apostólica, que repassou para todos os seus sucessores, a autoridade. Tem outras autoridades que a gente vai falar ao longo do tempo, mas a autoridade da interpretação da Sagrada Escritura. E com isso a gente já começou a iniciar o tema do próximo encontro. Eu não falei do livro, cadê o livro? Estava aqui. Semana que vem a gente vai falar de Sagrada Tradição. Pega aquele outro livro para mim, por favor. Que é parecido com esse aqui. Esse aqui? Não, lá. Esse aí. Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. A gente já falou um pouco sobre o que é a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. A gente só não deu nome aos bois. Mas a gente já falou um pouco do que significa e é o que a gente vai trazer na semana que vem. Para encerrar, a pergunta: quem é que veio primeiro? A igreja ou a Bíblia? A gente pode até ter a tentação de responder e dizer que foi a Bíblia, porque o Antigo Testamento é de 250 a.C. e a igreja foi feita depois. Mas não. Quem veio primeiro foi a igreja. Porque quem montou a Bíblia foi a igreja. Quem determinou que estes eram, sim, os livros inspirados foi a igreja. E outros tantos não eram livros inspirados. Quem fez essa definição foi a igreja. O Então, que é a igreja? Oi? O que é a igreja? Essa pergunta a gente precisaria de 1 hora de encontro para responder. Mas a gente tem o primeiro entendimento com relação a isso quando Jesus vira para São Pedro e fala:
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós temos aí... Agora, a gente pode acreditar que a igreja foi criada antes. Porque em tese não, na prática, a igreja gira em torno da Eucaristia. A Eucaristia foi instituída na quinta-feira antes da crucificação de Cristo. Nesse momento, Cristo ainda não tinha virado... Aliás, quando ele faz que isso vá acontecer, ele não tinha virado para Pedro e dito que sobre esta pedra edificaria a minha igreja. É naquele momento, mas é antes. Naquele momento, mas é depois. Então, é complexa essa resposta, a gente vai chegar nisso. Mas, o que a gente entende por igreja é aquela instituição que foi instituída por Cristo, passada a Pedro e os seus sucessores até hoje. Essa é a igreja. Tanto que se a gente... Já fiz essa brincadeira com um monte de gente. Se a gente jogar no Google, quem é o fundador da Igreja Católica, o Google vai dizer que foi Jesus Cristo. Enfim, para a gente não estender mais, mas para entender onde é que nós estamos aqui, tá? A autoridade da igreja como inspirada pelo Espírito Santo como intérprete da Sagrada Escritura. Como é que nós andamos daqui para frente? Beleza. E as outras coisas que não estão nas Sagradas Escrituras? É aí que entra a tradição, é aí que entra o magistério. Mas só para fechar, se eu acredito que aqui está a palavra de Deus, se eu acredito que o ensinamento de Deus, que o que tem aqui é ensinamento de Deus, é no mínimo um contrassenso a gente acreditar que aqui está o ensinamento de Deus e descredibilizar ou descredenciar quem decidiu, quem informou, quem avisou que aqui está o ensinamento de Deus. E é por isso que a fé católica diz isso. Porque se aqui dentro nós cremos que está a palavra de Deus, nós temos que crer necessariamente em quem organizou este compêndio de livros que trazem a inspiração divina. Em outras palavras, eu não tenho como acreditar na maçã, mas não acreditar na macieira. Se eu acredito na maçã, eu tenho que acreditar necessariamente na macieira, porque foi a macieira que fez a maçã. Se eu acredito que aqui tem a sabedoria e a fé de Deus, a macieira disso aqui também tem a sabedoria e a fé de Deus. Então, não dá para eu crer na Bíblia e não crer na igreja. Na igreja. E aí, para completar a pergunta da Gabi, do que é a igreja é aquela instituição cuja a cabeça é Jesus Cristo. A igreja não são as pessoas que, infelizmente, fazem parte, mas cometem erros, atrocidades e outras coisas do gênero. Elas compõem. Mas a cabeça da igreja é Cristo. O tio até falou dos primeiros encontros. A igreja é santa e pecadora. Eu até falei, na verdade, não é certo a gente falar isso. Nós podemos dizer que somos povo santo e pecador. A igreja é santa porque a igreja é a esposa de Cristo, onde ele é a cabeça. As pessoas que compõem, infelizmente, não são santas. Então, se a gente... É a mesma coisa. Se a gente vai à missa por causa do padre, por causa do bispo, estamos errados. Nós vamos à igreja por causa de Cristo. Ah, mas isso aqui... Ah, mas a igreja tem isso, a igreja tem aquilo, a igreja tem aquele outro. Sim. Os apóstolos também tinham. Pedro também traiu. Não foi só Judas que traiu a Cristo. Pedro também traiu a Cristo. Porque na hora que o Paulo estava torando, eles viraram para ele. Você conhece? Não conheço. Tudo que vem do ser humano, ele é frágil. Mas não é o ser humano que faz a igreja. Então dá para afirmar que a igreja é santa e pecadora. Porque se a igreja é a cabeça e o corpo,
é cabeça de Cristo e o corpo das pessoas, a cabeça de Cristo é santa, mas as pessoas são pecadoras. Mas a igreja não é pecadora. As pessoas são pecadoras. A igreja não. Porque a igreja é a instituição de Cristo. Nada que contém Cristo pode ser pecador. Nada como instituição que contém Cristo pode ser pecador. Ela não é pecadora. Nós que estamos dentro dela somos pecadores. A igreja não é o prédio de tijolo que tem um monte de gente dentro. A igreja não é a reunião. A gente pode até falar que é a comunidade que compõe a igreja, mas não é a igreja. Pode haver uma distinção da forma de se utilizar a palavra. A igreja, como instituição, é aquilo que Cristo instituiu e ela é santa. As pessoas que estão dentro dela e até comandam a igreja, nas suas várias paróquias, por exemplo, são pecadoras. Sem dúvida nenhuma. Como todos os apóstolos que estavam colados em Cristo eram pecadores. Porque não pecador é só Cristo. Mas a igreja, que é aquilo que Cristo instituiu, essa não é pecadora. Até porque, aí é o que nós vamos falar na semana que vem. Se a gente acreditar que a igreja é pecadora, a gente está jogando fora os ensinamentos que Cristo deixou para os seus apóstolos na condução da igreja. Que quando eles estivessem conduzindo, o Espírito da Verdade estaria com eles e Jesus estaria com eles até o fim. Mas fica para semana que vem, que a gente já estourou bastante o horário. Semana que vem, não. Na outra semana. A gente vai falar em alguns encontros o que acontece para que alguém consiga se tornar santo? Como que é o nome disso mesmo? Olha, o que acontece? Deixa eu dar um pause, já que nós vamos no bate-papo agora, só para não ficar na gravação.